Mostrando a cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. Olá, Mostrando a Cara, o seu programa preferido de entrevistas começa agora. E começa entrevistando um cara grande, um grande homem, alguém que se eu fosse você não saía daí. Perde não. Vamos começar? Já já, Mostrando a Cara no ar. Mostrando a Cara começa agora entrevistando o delegado adjunto da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Eu falei para você ficar aí, mas se você tiver alguma culpa no cartório, amigo, sai correndo, porque está conosco Fábio Pedrotto, o grande delegado. Olá, Fábio. Olá, Gobi. Primeiro eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra estar sentado aqui nesta cadeira em que grandes nomes da cultura e da política capixaba já se sentaram. Olha, ele começa assim, depois eu saio algemado, tá, gente? Fica tranquilo. Fábio, é uma brincadeira, mas para começar, do jeito que o programa tem a característica. Quem é Fábio Pedrotto? Talvez uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, Gobi. Você ainda não se encontrou, não, Fábio? Definir uma pessoa é muito difícil. Eu prefiro trazer um trecho de um livro de Clarice Lispector que ela diz: "Não tenho medo nem das ventanias, nem das grandes tempestades soltas no ar, pois eu também sou o escuro da noite." Então, com esse texto, com essa frase, talvez possamos dar uma definição do que seria, ou melhor, de quem seria Fábio Pedrotto. Aprendeu? Vamos mudar tudo. Mostrando a Cara começa agora entrevistando o poeta Fábio Pedrotto, que nas horas vagas é delegado. Certamente. Ok, muito bom, muito bonito. Como é que você convive essas duas pessoas? Você já citou Clarice. Para mim, um ícone da minha cultura, da minha formação. E tem uma atuação, sua área de trabalho é pesada, é rude, é perigosa. Como você concilia... Nós ainda não falamos quem é Fábio Pedrotto, não, hein? Você só citou um poema. Como é que você consegue equilibrar essas duas pessoas em uma? Você seriam dois em um? Você precisa da poesia para suavizar a violência do dia a dia, do seu trabalho? Ou você precisa dessa violência para também não ficar tão mole, tão leve, tão solto no ar, como a poesia nos permite? Como diria uma grande figura histórica, temos que endurecer algumas vezes, mas nunca perder a ternura. O equilíbrio é o ponto fundamental para que nós possamos desenvolver nossas atividades, não é, Gobi? Claro. Eu não vou perder a piada, não endureça, principalmente à noite, quando você estiver do lado da pessoa que você ama, tá? Sempre. E a ternura aqui do meu lado do programa tem que ser leve. Verdade. Fábio, você é capixaba? Não, eu sou natural de uma cidade chamada Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Você é do Rio Nova Iguaçu. É uma área de grandes conflitos. Quem é a sua família? Seus pais são vivos, você tem irmãos? Fala um pouquinho pra gente da pessoa Fábio Pedrotto. Eu sou filho de uma mistura de continentes, Gobi. Meu pai, português, veio para o Brasil exilado da época da ditadura militar em Portugal, nascido no Porto. E aqui conheceu minha mãe. Salazar. Até que finalmente a Revolução dos Cravos floresceu novamente a democracia em Portugal. Mas desde essa época meu pai não mais voltou e aqui conheceu minha mãe. Eu sou do interior, rústica, desprovida de luzes, então se casaram e aqui estou eu, a junção. Só nasceu você dessas tem realidades. Mais filhos? Sou filho único. Você é filho único? Do meu pai. Minha mãe tem minha irmã, né? Quando seu pai conheceu, ela já tinha filho, já tinha sido casada. É verdade. Você tem uma irmã, então? Tenho uma irmã. Qual o nome dela? Jaqueline. O que faz Jaqueline, onde mora? Minha irmã mora há muitos anos nos Estados Unidos, lá se casou, lá desenvolveu sua vida. Casou com um brasileiro, casou com um americano? Casou com um americano. Tá certo. Infelizmente. Poderia ter casado com um brasileiro, né? Eu não sei, do jeito que as coisas andam, eu já estou achando que, como está o povo, muita gente indo embora nessa confusão aí política, né? É verdade. Ela foi antes disso. Foi antes Ela disso. Constituiu família, ela faz o que lá? Ela trabalha com corretagem de imóveis, ela não teve filhos. Ela está rica, então? Você que não, está pobre. Pelo contrário, com a quebra de 2009, ela empobreceu. Caramba. Qual é o nome dos seus pais? O nome da sua mãe, Fábio? Minha mãe, Zenir, nascida em Nova Friburgo. Dona Zenir, o que faz, Dona Zenir? Minha mãe é o que antigamente se chamava do lar, né? Minha mãe trabalhou há muito tempo na área rural e posteriormente conheceu meu pai.
se casaram. E você deu trabalho de sobra para ela ter que arranjar outro trabalho, é isso? É verdade. Tinha que cuidar de você. Eu fui um... Você era muito espoleta? Qual o nome do seu pai, antes de você me O falar? meu pai é Celso Pedroto. Celso Pedroto. Sim. Você já voltou a Portugal? Quer dizer, você já foi a Portugal? Eu fui a Portugal recentemente, foi uma viagem maravilhosa, Gobi, porque eu tive a oportunidade de conhecer a casa em que meu pai nasceu. Seu E pai. lá estava intacta, ainda preservando não só a Encontrou história. parentes? Encontrei parentes. A gente vai falar sobre... Quanto tempo você teve em Portugal? Fiquei 15 dias, Há quanto tempo? há 2 semanas. Ah, que maravilha. Porque Portugal é um país que saiu de uma crise muito séria. E em menos de 2 anos o país já se reergueu. Tá É normal. verdade. Ainda O assim, Brasil passa por isso e temos uma esperança que se reerga. Então eu quero até que você fale o que você viu lá. Mas vamos lá, você era muito moleque? De Muito. criança? Eu era um moleque de rua. Hum. Eu saía pela manhã e só voltava à noite, sujo e Você faminto. ia à escola? Costumava ir? Estudava, sempre estudei. Então, minha rotina Era bom aluno ou como é que era na escola? Era um bom aluno em algumas matérias, como redação, filosofia e Que muito... você mantém até hoje, né? Pelo que eu estou Exato, vendo. e aqui. gosto muito de escrever, gosto muito de ler, mas era um péssimo aluno em química, matemática. Eu não sei como passei nessas matérias, acho que por piedade dos professores. Certa vez, eu tirei 0 numa prova de química, e o professor me chamou e disse: Fábio, 0 é a negação do ser humano, eu vou lhe dar 1. Eu não me esqueço dessa fala Professor poeta dele. Professor também, poeta, né? me deu 1. Mesmo assim, não impediu a minha reprovação. Eu não saí do 0 até hoje, como vocês têm acompanhado. Pois é. Mas, Fábio, qual é o nome da escola? Onde você estudou? Lá foi em Nova Iguaçu mesmo? Foi em Nova Iguaçu, estudei inicialmente num pequeno colégio de Você era de bairro. confusão? Gostava de poesia? Gostava de literatura? Redação? Você está falando? Ou você era um cara calmo? Só era assim, brincalhão? Moleque no sentido de fazer estripulias, brincar e... Na minha adolescência eu fui muito contestador. Eu tive político, eu me filiei ao Partido Comunista, eu fui a Cuba em 1997 por questões ligadas à Revolução. A doutrinação também? doutrinação, li Fez várias- cursinhos lá? Não cheguei a fazer cursinhos, mas conheci profundamente a história cubana, a história da Revolução. Você ainda é comunista? Sua ideologia política? Eu tenho um viés social, não diria um comunismo clássico, mas eu tenho um viés social, eu tenho uma identificação muito grande com as massas, com a luta de classes, que eu acredito que seja a solução para o nosso Uma país. igualdade social totalitária? Uma igualdade que todos tenham Uma oportunidades. burocracia de Estado? Sim, eu acredito que as mudanças sociais elas devem acontecer a partir das bases, a partir de educação, saúde, cultura, lazer. E é a única forma de se alterar o nosso quadro social. Você hoje ainda é militante do partido ou sua profissão lhe não sou lhe militante. impede? Hoje eu sou apartidário. Hoje eu tenho ideologias próprias. Você, a partidário, o teu filho tem um pé atrás, né? Sim, Assim, sim. deixa eu ver qual é a proposta. Eu acredito em pessoas, não em partidos. Essa é a minha filosofia. Então você, na juventude, era contestador, revolucionário, partia para os atos. Sua juventude, quantos anos você tem, Fábio? 39, esta semana. Esta semana, que dia? 25 Pode de falar. maio. 25 de 25 maio. de maio. Ó, tem que cantar o parabéns pro cara, né? Ainda vai chegar, tá, gente? Mas aqui a gente Ainda não vai fica falando chegar. data, não. Você, 30 e? 39. 39, um garoto, uma criança. Muito obrigado. Fábio, você está casado? Ainda não. Por que esse ainda não? Porque tem gente Estou cobrando. em vias de casamento. Tem gente cobrando. E Tem, você tô está feliz. enganando. Não estou enganando, muito pelo contrário, estou querendo. E a outra pessoa que está enrolando? Não, está querendo também, Opa, vamos ter festa? faltam alguns ajustes, certamente Você tem festa. filhos? Certamente você será convidado. Muito obrigado, irei com prazer. Eu tenho uma filha de 19 anos. Com esta mulher com quem você Não, está não, agora, de com- uma outra... Foi Com- relacionamento? Com romance fortuito de adolescência, né? Eu tinha 19 anos quando fui pai, uma experiência maravilhosa. Hoje minha filha tem 19 anos, então Está com você, mora com você. mora no Rio de Janeiro ainda. Ela também é comunista, sim? É revolucionária? como Não, o não, pai foi? não. Ela é high-tech, ela é voltada ao mundo da internet, não se envolve A muito nessas partidária. questões. Exatamente, exatamente. É outra geração, né? É outra geração. É outra geração. É uma geração mais à frente do que o próprio tempo. É verdade. Fábio, o que é a felicidade para você? A felicidade, eu diria que é você acordar todos os dias motivado para fazer aquilo que você ama. Não importa o quê, não importa como, não importa de que forma. O importante é você acordar e acreditar. Hoje será um dia feliz.
Teve um tempo da sua vida que você acordava e queria mudar o mundo, derrubar as estruturas, mudar os governos, fazer uma revolução. Esse tempo você disse que passou. Como é que se deu essa mudança na pessoa Fábio Pedroto? Quando é que você descobriu que aquilo não valia mais a pena? Por que que descobriu? Por que que virou apartidário? O Fábio Pedroto desistiu de mudar o mundo? Tenta mudar a si próprio? Acha que ainda pode mudar o mundo? Você faz um trabalho? Me fala um pouquinho disso. O Fábio Pedroto, de 20 anos Atrás? era um Fábio Pedroto extremamente contestador, extremamente contrário a atividades governamentais, briguento, contestava tudo. Eu me recordo que chegou uma época em que eu me recusava, inclusive, a beber Coca-Cola, porque eu achava que era uma produção imperialista. Perceba o nível. Hoje você bebe Coca-Cola? Hoje eu bebo Coca-Cola e gosto muito. O imperialismo dominou você também. Veja, eu saí de um polo a outro, saí de uma atitude contestadora, absolutamente subversiva, podemos dizer assim, para hoje trabalhar ao lado do governo, implementando, dando ideias, trazendo novidades dentro de políticas públicas e atuando em prol da sociedade de uma forma diferente. Eu queria que você me falasse como foi esse processo de transformação. Foi doído? Foi sofrido? Você viu que o outro lado também não valia a pena? Fala um pouquinho, porque a gente está vendo um momento de muita ebulição, muita efervescência política no Brasil. Eu tenho um sobrinho, ele tem perto de 30 anos, trabalha em Brasília, é concursado do governo federal, é vice-presidente do PSOL em Brasília, e um sobrinho que eu amo. Mas quando a gente vai falar de política, quase que sai porrada. Me parece que eu queria muito ouvir de você, porque me parece que um deu porrada no outro. Quem venceu? Quer dizer, venceu o apartidário. Foi uma desilusão? O que houve? Como foi essa transformação? Eu queria que você falasse sua experiência para quem está nos assistindo, sua câmera ali. Eu queria que você falasse isso. Veja, eu cheguei à conclusão que todo radicalismo ele é danoso. A partir do momento que eu parto para ideias preconcebidas sem analisar o mundo ao meu redor, eu estou cometendo um equívoco. Todo reducionismo traz muitos problemas para você. Então eu passei a abrir um pouco a minha mente e acreditar que a verdadeira mudança se dá internamente e se dá com atos mínimos, com atos simples, muito mais eficientes do que meramente bravatas políticas. Por Gritos isso hoje e pancadas. É verdade. Seus amigos da época estranharam? Estranharam. Cobraram? Questionaram? Você é vendido, você agora se virou para o imperialismo. Aconteceu Alguns isso? estranharam, dizendo que agora eu reprimo a pobreza, exatamente materializada na criminalidade, quando antes eu contestava as ações policiais. Mas exatamente como você disse, nós vamos sofrer um processo de transformação diária, porque a cada dia acordamos diferente. A cada dia temos uma nova visão de mundo. A cada minuto, a cada momento. Aqui agora estamos tendo várias alterações de percepções, várias mudanças de pensamento, porque como diria um grande cantor dos anos 70, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bonito. Mostrando a cara, entrevistando o delegado adjunto da DETEM, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Dr. Fábio Pedroto. E hora que é um artista, é um filósofo, e tá tão bonito, tá tão bom o programa, que eu também não vou sair não. A gente vai fazer um leve intervalo, rapidinho, tá? Mas eu vou ficar aqui. E se eu fosse você, ficava aí também, porque Mostrando a Cara tem mais e melhor no próximo bloco. Voltamos já já. Mostrando a Cara, entrevistando o professor Fábio Pedroto, que também é delegado nas horas vagas, que o cara deu uma aula aqui. Aula de poesia, aula de humanismo, aula de vida. Ele volta para a gente continuar a conversa. Fábio, estuda revolucionário, isso lá no Rio, Nova Iguaçu, seus estudos. Fez faculdade de quê? Fez concurso? O que você tentou na sua vida? O que você pensava na sua juventude? Sim, eu desde muito cedo sempre fui apaixonado pelas carreiras policiais. Eu assisti aquelas novelas... Você queria ser comunista, repressor mesmo, né? Depois que eu me apaixonei pelas áreas policiais, eu deixei um pouco de lado essa questão, porque eu vi aquelas novelas maravilhosas em que os delegados imponentes determinavam prisões,
faziam e aconteciam. Principalmente Giovanna Antonelli, né, delegado, aqueles negócios. É verdade, sempre tem uma novela com um delegado, você perceba isso, sempre tem um delegado, né? É uma categoria que está sempre do poder. Representativa. Exatamente, isso talvez tenha se interiorizado em mim, e eu desde então falei, quero ser policial. Fui policial militar no estado do Rio de Janeiro com 22 anos, depois fui inspetor penitenciário por longos 8 anos. É sofrida essa profissão. Certamente, é uma profissão muito Acaba-se com a miséria, complexa. percebe-se a miséria humana, não? Você, na verdade, você resume tudo isso em uma palavra, você administra a miséria humana, ali dentro do cárcere. Logo depois, decidi fazer concurso para delegado de polícia e só fiz concurso para delegado de polícia. Você se formou em Direito? Me formei em Direito... Aonde? Qual faculdade? Com 27 anos, na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Me pós-graduei em Direito Processual Penal na Estácio do Rio e sou mestrando em Segurança Pública pela UVV. Está aqui em Vitória. Você fez o concurso aqui para delegado? Fiz concurso em 2010. 2010. Desde então. Tem 6 anos em Vitória? Sim. Sua namorada é daqui, quer dizer, sua futura esposa, Sim, o casamento que a gente vai? Ela é daqui. A gente percebe quando o cara está apaixonado, está babando, que você fala assim, e aí, sua namorada? O cara começa a rir largo. O cara está apaixonado, está de 4. Como é o nome dela mesmo, Fábio? Jéssica Luz, uma atuante... Jéssica Luz. Luz. Ela é a luz da sua vida? É, exatamente. Coisa cafona essa. Essa foi horrível. Jéssica Luz é a luz da vida dele. Jéssica, desculpa. Mas olha, na hora que você se queimar também, você apaga a luz, tá? Fica tranquilo e chama mesmo. Mas vamos aproveitar. Mas era brilha, Você certamente. está amando muito, né? É verdade. É a estrela no céu do seu coração? Sem dúvida. Como diria Olavo Bilac, em um dos seus poemas, em que ele... Você vai falar para ela agora, então. A sua câmera então tá digo, ali. Jéssica. Jéssica, essa é para você. Apesar de estarmos a milhares de quilômetros de distância neste momento, tenho certeza que as brisas do Atlântico levarão a você as minhas saudades. E digo, como Olavo Bilac, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direis, no entanto, que para ouvi-la, muitas vezes eu desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Seria essa... Muito obrigado. Jéssica, eu até me emocionei. Eu não dou uma sorte dessa, Jéssica. Nós temos que trazer você aqui para conversar com a gente. Mas, ó, você faça o convite. O cara fica falando lá de mim, mas isto é amor. Que coisa bonita. É uma grande hora companheira. boa da sua vida? É uma grande companheira. Depois da ela sua mãe, revolucionou, depois da Revolução Cubana. O que você tinha que aprender com Jéssica, Fábio Pedroto? Muitas coisas. Por exemplo? Aprendizagem diária. Ela me traz tranquilidade, paz de espírito, reflexão, serenidade, sobretudo, que é muito importante. O cara já está de 4. Cara, não tem jeito. Muita saudade nesse momento? Muita saudade. Ela está em Portugal, terminando a tese de mestrado. Todo dia vocês se falam. Ela está fazendo mestrado em Portugal. Está fazendo mestrado em Portugal. Você foi lá vê-la? Fui vê-la. Você foi visitar a casa do seu pai, entendi. Também fiz, fiz o tour completo, é verdade. Na rua, né? É verdade. Você estava passando na rua, é aqui que morou meu pai, vou lá olhar. Sim. Fábio, você vem delegado no Espírito Santo. O que você viu? O que você achou? Para você, como está a criminalidade no Espírito Santo e como está a segurança pública no Espírito Santo? Olha, Gobi, o Espírito Santo, assim que cheguei aqui, percebi que as condições de segurança aqui são muito melhores do meu estado, do que o meu estado de origem, no Rio de Janeiro. Temos aqui uma polícia muito profissionalizada, muito atuante. E o que realmente nos traz muita aflição é a questão do uso de drogas, do tráfico de drogas. Isso tem nos perturbado muito e nós estamos sempre em busca de soluções. Você tem feito um trabalho fantástico, você exposta a apreensão de toneladas, cocaína, maconha. Isso, sua vida está em risco. Como é que você lida com isso? Eu lido de uma forma bem tranquila. Eu acredito que quando você desempenha seu trabalho com respeito a todas as pessoas, você tem poucas chances de sofrer algum tipo de ação contra. Então, acredito que respeitando a dignidade das pessoas, você consegue exercitar um trabalho bem feito. Vivemos hoje um mundo que questiona profundamente a legalização da droga, que reconhecer que um usuário é uma pessoa doente. Ele é uma pessoa que... eu conheço casos, eu visitei, são vários países, eu viajo muito assim como você também, onde a droga é dada pelo Estado para evitar a proliferação de tráfico e ela tem controle sobre as pessoas, tem carteirinha, são suas doses, então o drogado ele é um indivíduo identificado na sociedade. Ele não tem que derrubar a velhinha
para tomar a bolsa dela para comprar o crack, porque o Estado vai lá e dá. Acho que até é melhor. Cuida da saúde. Ontem eu, inclusive, estava vendo um programa de jornalismo, a questão da sífilis na Cracolândia, em São Paulo, e outras doenças HIV proliferando e multiplicando. A gente se assusta com isso. E a ação do Estado, isso é muito dito, nós não conseguimos combater as drogas. Falou o Zé Mujica lá em Montevidéu, no Uruguai. Ele falou, eu desisti de lutar contra os traficantes, tomei o trabalho deles. Estive em Montevidéu, eu gosto de pesquisar. Como você vê isso? Eu sei que é complexo. O Brasil é um país gigante, de fronteiras imensas. Eu não sei se a gente conseguiria coibir o tráfico, se ainda assim, porque nem as armas a gente consegue coibir. Nós vivemos num país onde os cidadãos são corruptos por natureza. Me desculpe se você ficar nervoso, mas o que temos de armas do Exército, exclusivas das Forças Armadas, na mão de bandidos, não foi porque foram roubados, é porque foram vendidas. O país é, na sua essência, me desculpe, eu vou falar isso até com uma certa revolta, corrupto. As pessoas gostam. As mesmas pessoas que criticam o partido que está saindo do poder por corrupção nítida, clara, elas de novo tentam conseguir a vacina H1N1 por conta própria, porque tem uma amiga, ou se eu der um dinheiro a mais. Eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga, ela guardou uma para mim, eu olho aquilo e falo assim, que esperança temos de mudar? Que esperanças, na sua opinião, que política podia ser adotada para que não levemos tantos jovens, para que tantas crianças não se encantem com o mundo da criminalidade, notadamente droga? Seria, eu acho que o principal combate do Brasil, porque com isso acabaria os roubos, os furtos, acredito. Fala um pouquinho disso e você fala à vontade, porque eu já falei demais. Gobi, as drogas são utilizadas há pelo menos 6.000 anos no mundo. Os chineses usavam ópio como medicação. No final do século XIX, os americanos utilizavam cocaína e maconha como medicação prescritas por médicos. Nós temos uma discussão sobre drogas muito superficial, muito rasa ainda. Perceba, hoje nós temos uma guerra civil em andamento, nós temos um verdadeiro holocausto social, em que muitas pessoas das camadas pobres da sociedade estão se digladiando em busca de um espaço nesse mercado de drogas. Nós temos taxas de homicídio altíssimas. Virou mercado de trabalho no Brasil. O tráfico de drogas é uma empresa. Últimas estatísticas da ONU estimam que 200.000 pessoas trabalham no Brasil no tráfico de drogas. Então, perceba, um critério de definição de que é droga ilícita ou não é muito variável. No mundo islâmico, há 300 anos, tomar café era crime punido com morte. Então, a mutação da ideia de o que pode ser utilizado ou não é muito variável. O momento histórico é muito variável. Hoje se fala sobre a descriminalização da maconha, por exemplo, a qual eu me filio. Aliás, acredito que seja o único delegado no Estado do Espírito Santo que me posiciono dessa forma, publicamente. É a solução, porque o estigma que você gera no usuário de drogas, e pior, a percepção de que ele está se glamourizando quando utiliza aquela droga para se inserir num grupo social de jovens daquela realidade em que ele vive, faz com que ele busque a droga ilícita. E a pior droga, diria para você, não é nem a droga ilícita, é a droga de entrada, que é o álcool, que gera milhares de mortes. Cigarro. Nós temos dados que comprovam, dados médicos internacionais que comprovam que o álcool é a droga mais danosa do que algumas que são proibidas, como a cocaína e a maconha, por incrível que pareça. Então nós temos uma certa esquizofrenia política, no sentido de não reconhecer algumas drogas como potencialmente benéficas, como a maconha, que é o canabidiol, é utilizada muito para tratamento de doenças. Epilepsia, pessoas com Sim, opções. Eu acho uma violência contra a pessoa você impedir que um cidadão tenha acesso a esse tipo de medicação, que seria às vezes... tão claros, a gente tem visto. Exatamente, seria às vezes a única opção que ela teria para cuidar de um filho ou de uma filha com esse tipo de doença. Então temos que rever. Como lidar com isso, Fábio? Como acabar com a criminalidade com relação às drogas? Veja bem, Gobi. Os países que descriminalizaram, legalizar, eu acho, não é demais, tá? O álcool é legalizado e a gente vê aí os desastres familiares. Meu pai era um alcoólatra, advogado, professor universitário, advogado da Receita Federal. Eu chegava em casa à noite bêbado, quebrava tudo, batia em todo mundo. Quer dizer, ele era um criminoso, para mim, igual qualquer um outro. Isso perturbou muito a vida dele e o relacionamento. E, claro, a família. Mas como você acha, nosso tempo está acabando, vamos ter que ser rápido, como a gente consegue descriminalizar,
mas não manter o crime. As tendências universais, tanto dados europeus quanto dados do próprio Uruguai, indicam que a descriminalização e a comercialização e produção de drogas reduz o consumo a médio e longo prazo. Como o tabaco no Brasil, a partir do momento que se implementaram políticas de desestímulo, políticas de contra-propaganda, de informação, hoje nós temos reduções drásticas do uso de consumidores de cigarro. Inclusive, acredito tem 8 anos que eu parei de fumar. Exatamente. Então, acreditamos que com a cannabis, uma política de desestímulo de consumo, de retirar a glamorização do questão do uso das drogas, seria um ponto importante. Falar a verdade dela, né? O irreal, o malefício. E o melhor, teríamos uma redução drástica no número de homicídios, porque muitos deles estão associados ao tráfico. Isso é toda guerra de quadrilhas, até na minha área, eu moro no centro de Vitória, já começou, eu não conhecia isso, agora conheço, os noias e lá vai. Fábio Pedroto, nosso programa infelizmente está chegando ao fim, pedi para a produção a gente chamá-lo mais à frente para falar um pouco mais sobre isso. Eu amei a entrevista e o final vai ficar com você. Você tem um sonho, Dr. Fábio Pedroto? Pode falar para a câmera. Eu tenho um sonho, acordar todos os dias ainda acreditando naquilo que faço e ainda acreditando no amor que tenho dentro. Com relação ao seu futuro com a Jéssica, aí o cara não dá nem para perguntar. O sorriso é inevitável, né? Qual é o sonho? O sonho é termos uma vida feliz, suave, alegre. Na data do casamento. Pode em falar breve, aqui. Vamos... Em breve. Atenção, todos os telespectadores do programa Mostrando a Cara. Tá todo mundo convidado para ficar do lado de fora, tá? Para jogar arroz na noiva. Não, estão todos os convidados da produção aqui, maravilhosos. Fui muito bem recebido, agradeço o carinho de todos vocês. E certamente... Você pretende ter mais filhos? Sim, certamente. Quantos forem necessários, diria assim. Jéssica, prepara, você não vai dormir, o cara vai bombar a noite inteira. Ó, Mostrando a Cara encerra aqui com essa entrevista fantástica com o Dr. Fábio Pedroto, um grande delegado adjunto da DETEM, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Você quer mais? Sai daí não, porque a RCA, Canal 13 e TV tem muita coisa boa para você. Tchau! Fábio, obrigado. Muito obrigado, Gório. Grande prazer.